Olá, pessoal. Continuamos nosso percurso sobre o livro de Apocalipse, hoje com o capítulo 11, na continuidade do estudo das 7 trombetas. Nosso estudo de hoje tem a ver com essa característica específica do modelo profético, esse pedaço do modelo profético, dentre as repetições rotineiras do livro de Apocalipse. Nós estamos aqui na terceira dessas repetições temáticas. Vimos as 7 igrejas, vimos os 7 selos, agora as 7 trombetas, e hoje, em particular, chegamos à última dessas trombetas, que é o capítulo 11. Tivemos um hiato aberto no livro de Apocalipse no capítulo 10, hiato esse que se apresenta como um fato importante no contexto do 6º selo. O capítulo 11 não é diferente. O capítulo 11 retoma aonde estava o tema do 6º selo, porém ele desloca a atenção. O 6º selo não, a 6ª trombeta, desculpa, ele desloca a atenção. Por que ele desloca a atenção? E o que é interessante de observar neste deslocamento? A 6ª trombeta estava focada, até por conta do perfil do que era a estrutura temática das trombetas, estava focada no mundo oriental, em particular neste contexto, o final do Império Turco-Otomano, quando a gente teve o hiato para observar o que estava acontecendo no mundo ocidental durante o período do término da 6ª trombeta. E ao olharmos para o mundo ocidental, no capítulo 10 de Apocalipse, a gente vê todo o contexto da expansão bíblica, da expansão da compreensão bíblica, em particular da compreensão do livro de Daniel, que era o livro selado, e tudo o que envolvia o início do tempo do fim, a partir do desapontamento prescrito ali no livro de Apocalipse, no capítulo 10, e tudo que isso envolveu. Quando a gente vai para o capítulo 11, nosso olhar está no mundo ocidental também, porém focado agora no contexto europeu. O que está acontecendo no contexto do fim da Idade Média, naquilo que move o término da Idade Média, naquela região, enquanto do outro lado está acontecendo a finalização do Império Turco-Otomano e de todas as discussões relativas àqueles impérios do Oriente, ou aqueles reinos do Oriente, e os embates que eles tiveram com relação àqueles que eram antagonistas a Deus, os juízos de Deus manifestos naquela região. Então isso é interessante de observar enquanto desenho de apresentação do capítulo 11. O capítulo 11, portanto, ele aparece no contexto da 6ª e 7ª trombetas. Ou seja, retroagimos a 6ª trombeta para verificar naquele mesmo período o que está acontecendo no mundo ocidental, em particular em relação ao mundo ocidental, aquilo que está ocorrendo em função da ascensão do modelo do romanismo cristão. Dentro dessa perspectiva, então, qual é o cenário apresentado pelo capítulo 11? O cenário do capítulo 11 são as perseguições do período medieval, a Revolução Francesa, o impacto da Revolução Francesa para com a prossecução do cristianismo no seu primeiro momento, depois o impacto da mesma revolução sobre o domínio absolutista cristão medieval, a queda do absolutismo em consequência disso, a ascensão do cientificismo, do ateísmo e do agnosticismo como consequências dessa reação da revolução, do iluminismo e todo aquele contexto, àquilo que foi a apresentação do absolutismo cristão. E o tempo do juízo. Esse é o cenário que a gente percorre ao analisar, ao observar, ao parar para prestar atenção no capítulo 11 de Apocalipse. Uma vez de posse desta percepção, deste modelo introdutório, vamos ao texto. Apocalipse 11, vamos começar neste contexto, verso a verso, Apocalipse 11, verso 1, como nosso primeiro texto de atenção, nosso primeiro texto de reflexão para essa noite. Apocalipse 11. As 2 testemunhas. Foi-me dada uma vara de medir, semelhante a um caniço, e me disseram: vá, meça o templo de Deus e o altar, e conte os adoradores que lá estiverem. O que é interessante na abertura do capítulo 11. O capítulo 11, ele não apresenta uma estrutura introdutória, ele já vai direto ao ponto. Foi-me dada uma cana, uma vara,
semelhante àquela que é usada para medir, e a partir disso vem o ordenamento. Quando observamos esse ordenamento, na sequência do capítulo 11, aparecem algumas referências importantes. Primeira delas, João coloca que a expressão vara e medir estão correlacionadas com um lugar em específico, um contexto em específico. A ordem é: meça o templo, meça os que ali adoram, meça aquele que é o centro dessa atenção, o altar de Deus. Ou seja, aparece uma ordem interessante e curiosa. Por que medir o templo? Por que medir os seus adoradores? Por que medir o altar? Se a expressão fosse apenas medir o templo, a gente teria talvez uma abordagem dúbia que gerasse dúvida a respeito do que significa medir. Afinal de contas, medir o templo é uma estrutura arquitetônica, uma forma de enxergar o templo por uma visão de um arquiteto ou de um engenheiro. Mas quando o altar e os adoradores são colocados nesse mesmo contexto, ou seja, não é para medir só o templo, nem só o altar, é para medir também aqueles que adoram ali, isso chama a atenção da gente para um outro contexto. E o contexto disso está lá em Zacarias, no capítulo 2. Ou seja, Apocalipse aproveita-se de um texto de Zacarias como referência para isso que é a atividade de medir. Lá em Zacarias 2, a gente vai encontrar essa ação de medir ligada à intervenção de Deus no contexto das perseguições e dos ataques contra o povo de Deus naquela época, a forma como Deus preserva o seu povo e restaura tanto o seu povo quanto a verdade durante esse período de dificuldades, durante esse período de perseguições, durante esse período de ataques. Ou seja, o capítulo 11 de Apocalipse nos leva numa viagem ao tempo, de volta ao Velho Testamento, numa expressão típica daquele contexto, para dizer para a gente o seguinte: durante esse período de foco do capítulo 11, ou seja, estamos olhando para o período da sexta trombeta, e o que existia em pregresso à sexta trombeta, ou seja, os períodos que conduziram à sexta trombeta, e durante as agruras, as dificuldades desse período, duas coisas devem chamar a atenção daquele que crê: o fato de que Deus preserva o seu povo, o fato de que Deus restaura a verdade e o seu povo em meio às dificuldades do engano, dos ataques, das perseguições. E porque é importante começar o texto do capítulo 11 assim. Quando a gente vai para o capítulo 11, o verso 2, isso fica evidente. Então vamos ao verso 2 e depois a gente para refletir um pouquinho sobre a razão pela qual o processo do medir está ligado ao povo de Deus com essa característica de preservação e restauração. Exclua, porém, o pátio exterior do templo. Não o meça, pois ele foi dado aos gentios. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Olha que interessante o que acontece aqui. Nós partimos da primeira referência, que era uma ordem para medir, e agora vemos uma referência com uma ordem para não medir. O que não é para ser medido? Não é para ser medido o átrio ou o pátio do templo, porque o pátio do templo foi entregue, foi dado aos gentios que vão pisá-lo por 42 meses. Algumas coisas importantes aqui. Primeira delas, quando a gente olha para essa questão do pátio ser entregue aos gentios, isso evoca um outro tipo de pensamento em derivação ou analogia ao que estava em Zacarias 2. De um lado está o povo de Deus sendo preservado por Deus, restaurado por Deus na verdade e no povo, e do outro lado estão os que atacam o povo de Deus e invadiram o templo. Qual parte do templo? Invadiram o átrio, o pátio do templo, e pisam o pátio. Essa expressão, ela é interessante porque mostra que eles não conseguiram atingir o lugar de Deus, o santuário, mas chegaram ao pátio. Ou seja, assumiram o protagonismo no templo e isolaram o templo. Literalmente cercaram o templo a ponto de deixá-lo restrito. Essa é uma figura, uma metáfora interessante que o livro de Apocalipse abre ao mostrar o templo
e o pátio. O templo onde está o povo de Deus e os que o adoram, e ao redor deles, fazendo uma pressão imensa, ocupando todo o pátio, estão os gentios, aqueles que não servem a Deus. Na analogia feita, na metáfora feita desse texto. Porém, há uma segunda coisa importante. Esse texto estabelece uma referência temporal. Eles pisarão o pátio do templo durante 42 meses. 42 meses, no contexto profético, vezes 30 dias o mês, nós temos 1.260 dias. Essa é uma referência profética conhecida. Ela nos faz lembrar do texto de Daniel, seja no capítulo 7, 25, seja no capítulo 12, o verso 7. O fato é que essa profecia de um tempo, tempos e metade de um tempo, ou 42 meses, ou 1.260 dias, é uma profecia recorrente ao longo da Bíblia. No caso específico de Daniel, ela chama a atenção porque Daniel fica como um livro fechado, um livro selado, e a profecia apresentada por Daniel não é compreendida até que chegue o tempo do fim. Quando chega o tempo do fim, e a profecia agora pode ser compreendida, a profecia pode fazer parte do estudo e contexto histórico, essa mesma profecia é repetida no livro de Apocalipse, e lá no livro de Apocalipse repetida por 5 vezes. Ela é repetida no contexto do capítulo 11, o verso 2, que acabamos de ler, mas também aparece no verso 3, depois aparece no capítulo 12, o verso 6, no capítulo 12, o verso 14, e no capítulo 13, o verso 5. Interessante que no capítulo 11, o verso 3, e no capítulo 12, o verso 6, ela aparece com a referência de 1.260 dias. No capítulo 12, o verso 14, ela aparece com a mesma referência de Daniel 7:25. Um tempo, tempos e metade de um tempo. E no capítulo 13, o verso 5 de Apocalipse, ela vai aparecer como 42 meses outra vez. Período em que a besta dominaria sobre a terra de forma ampla e irrestrita. Ou seja, quando Apocalipse 11 traz essa referência, o pátio do templo vai ser pisado por 42 meses, a gente é obrigado a voltar a Daniel e lembrar dessa profecia. E essa profecia dos 1.260 dias, que nos remete a partir de 538 até 1798, essa profecia nos leva a uma outra questão importante. Que questão é essa? A questão de que todo esse contexto profético, toda essa referência contextual profética, de alguma forma, nos aponta para o que vai acontecer no fim do período medieval como desfecho deste domínio. Ou seja, como estamos na iminência do toque da 7ª trombeta, e no olhar focal para o contexto da 6ª trombeta, embora o texto de Apocalipse nos faça voltar no tempo para olhar a profecia por inteiro, ou seja, todo o período de domínio medieval, há algo mais importante acontecendo, que é como o período final dessa profecia vai atingir o seu desfecho, vai atingir a sua conclusão. Então vamos ao capítulo 11, os versos 3 a 6, para ver a sequência desse modelo, o que acontece no fim dessa profecia. Darei poder às minhas 2 testemunhas, e elas profetizarão durante 1.260 dias, vestidas com pano de saco. Estas são as 2 oliveiras, e os 2 candelabros que permanecem diante do Senhor da terra. Se alguém quiser causar-lhes dano, da boca deles sairá fogo que devorará os seus inimigos. É assim que deve morrer qualquer pessoa que quiser causar-lhes dano. Estes homens têm poder para fechar o céu, de modo que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando, e têm poder para transformar a água em sangue e ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes desejarem. Qual é a parte importante aqui? Percebe que a gente iniciou dizendo que o pátio está dominado por 42 meses. Durante o período em que o pátio está dominado, aparecem 2 testemunhas. E essas 2 testemunhas, durante esse período todo, vão apresentar a verdade de Deus, testemunhar da verdade de Deus, porém numa condição de dificuldade. Elas são descritas como vestindo pano de saco e apresentando a verdade num contexto de dificuldade. O que são essas 2 testemunhas durante esse período dos 1.260 dias ou dos 42 meses? Essas 2 testemunhas fazem alusão a algo importante quando a gente vê as características das testemunhas. Elas profetizarão durante esse tempo
e elas têm uma referência, são como duas oliveiras ou dois castiçais, e são também poderosas em várias dimensões. Essa expressão de poder apresentada na profecia, ela nos faz remeter, quando olhamos para essas duas testemunhas, ao contexto do Velho e do Novo Testamento, as duas testemunhas, a palavra de Deus. E tanto na primeira parte do texto, quando evoca as testemunhas, quanto na segunda parte do texto, quando apresenta as metáforas, duas oliveiras, dois castiçais. Se a gente se lembrar, os castiçais têm a ver com a luz e a presença do Espírito Santo. E se a gente lembrar da Bíblia, a Bíblia se autorreferencia dessa forma: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Se a gente olhar Zacarias, capítulo 4, os versos 11 a 14, na sequência do capítulo 2, que foi chamada a nossa atenção na primeira parte do capítulo 11 de Apocalipse, quando a gente olha para o capítulo 4 de Zacarias, a gente vê, de novo, essa mesma representação lá. A representação das oliveiras, a produção do azeite e a palavra de Deus conectada a isso. E ali, no texto do capítulo 4, vai sendo apresentado, vão sendo demonstrados vários aspectos do poder da palavra de Deus. Ou seja, quando o texto de Apocalipse remete a duas testemunhas que, vestidas de pano de saco, saem durante o período dos 1260 dias testemunhando a respeito da verdade, essa metáfora dessas duas testemunhas, seja na parte 1 da metáfora, ou na parte 2, ou na parte 3, a metáfora como um modelo de duas oliveiras e dois castiçais, ou a metáfora como um modelo de duas testemunhas na parte inicial e final do texto, vestida de pano de saco, essas referências são importantes para a gente entender, primeiro, que a conexão de poder apresentado aqui, se a gente olhar para o texto, esse poder é manifesto como podendo alterar a condição de chover ou não chover. Basta lembrar do que aconteceu com o profeta Elias na sua visita a Acabe. A referência da água transformada em sangue, só lembrar das pragas e a palavra de Deus no contexto delas, manifestas por Moisés. Se a gente olhar para o contexto das pragas diversas que vieram na sequência e depois a vingança estabelecida por Deus dentro do contexto do ataque aos ímpios, na destruição dos egípcios e outros ataques contra o povo de Deus, e a destruição final do mal. Todos esses aspectos relatados aqui no verso 5 e no verso 6, para aqueles que de alguma forma imprimiram dano sobre essas duas testemunhas, a palavra de Deus é fiel e verdadeira em retornar como poder a esses ataques todos. Ou seja, Deus preservou sua palavra como palavra viva a despeito de todos os ataques. Quando parecia que a palavra de Deus estava para ser encerrada ou destruída, as testemunhas iam criando fôlego e manifestando a verdade para o assombro ou o alerta das pessoas. Na sequência disso, o capítulo 11 ainda vai remeter essa história para como o período medieval chegou no embate mais agudo contra estas duas testemunhas. Então, vamos ao capítulo 11, os versos 7 a 10, para a gente referenciar essa próxima parte da história. Quando eles tiverem terminado o seu testemunho, a besta que vem do abismo fará guerra contra eles. Ela os vencerá e os matará. Os cadáveres deles ficarão expostos na praça da grande cidade, que simbolicamente é chamada Sodoma e Egito, onde também foi crucificado o seu Senhor. Durante 3 dias e meio, gente de todos os povos, tribos, línguas e nações contemplará os seus cadáveres e não permitirá que sejam sepultados. Os habitantes da terra se alegrarão pela morte deles e festejarão, enviando presentes uns aos outros, pois esses 2 profetas haviam atormentado os que habitam na terra. Que é interessante nesses versos, o que chama a atenção neste conjunto, nessa parte, dessa porção do capítulo 11. Primeira coisa interessante é quando a marca temporal se estabelece. Ou seja, quando eles estiverem acabado, e esse estiverem acabado tem a ver com o modelo de continuidade, ou seja, quando eles estão acabando o seu testemunho, ou seja, no finalzinho do período do seu testemunho, vestidos de panos de saco e cinza, ou seja, no finalzinho dos 42 meses, o que deve acontecer?
o ataque vai ao seu limite máximo e a besta se levanta contra a palavra de Deus. E a besta aqui, ela é apresentada como a besta que sobe do abismo. E é importante perceber este detalhe no contexto e aplicação do capítulo 11. Diferente da besta usual no livro de Apocalipse, que é um poder e um sistema religioso, a besta que sobe do mar, aqui a gente tem a besta que sobe do abismo. E essa referência, ela é uma referência que tem chamado a atenção dos intérpretes bíblicos em função do contexto da profecia. O que ocorre como ataque à palavra de Deus no fim do período medieval não é um ataque do modelo do cristianismo apostatado. O ataque principal, e é aquele que destrói a palavra de Deus, ocorre de uma outra direção. Ele ocorre a partir da Revolução Francesa. E é interessante essa percepção do contexto do abismo por conta de tudo que se produziu enquanto modelo teórico no período da Revolução. A ascensão do cientificismo, do iluminismo, do ateísmo, do humanismo, um retorno ao perfil grego, e daí a expressão da Libertà como a grande obra de arte e de ilustração do período, trazendo essa evocação dos conceitos presentes na Revolução, mas também um retorno ao humanismo grego e ao contexto do que era a justiça grega, manifesto na roupa da donzela que aparece no meio da imagem, que não está com uma roupa característica da época, está com uma roupa do período greco-romano. Toda essa apresentação que remete a essa visão humanista, ateísta, agnóstica, até certa medida, e todo o cientificismo por trás disso, produzem o ataque contra a palavra de Deus no contexto da Revolução. Esse ataque se dá basicamente em duas grandes dimensões, em dois grandes contextos de história. O primeiro desses, dentro daquilo que foi chamado do Dia de Terror, ou o período do terror, lá em setembro de 1793, e a partir deste momento de 1793, começa, de fato, um levante contra a religiosidade. Isso vai culminar um pouquinho mais à frente, em novembro de 1793, num dos clássicos eventos de destruição da Bíblia, sendo queimada em praça pública, amarrada em jumentos, caminhando pelas ruas de Paris, como zombaria daquilo que foi o período religioso cristão medieval. É importante a gente destacar aqui qual é a razão para isso. Por que essa ferocidade contra a palavra de Deus? Isso tem a ver com a forma como a palavra de Deus foi apresentada durante o período medieval. Diferentemente do que era a proposta bíblica, como evangelho salvífico, como modelo de integração das pessoas, como modelo de manifestação do amor de Deus, a Bíblia foi apresentada no período medieval como um modelo de tradições impositivas sobre a população de maneira absoluta pela Igreja Cristã Romana, perseguições promovidas pela Igreja Romana contra os chamados hereges, sejam os hereges doutrinários bíblicos, sejam os hereges do iluminismo, do pensamento científico, do pensamento filosófico, ou seja, todos que discordavam daquilo que tradicionalmente a Igreja estabelecia como verdade, independente se isso estava ou não na palavra de Deus, mas essa imposição tradicional da Igreja medieval, ela produziu uma ira que foi se acumulando no tempo, e quando eclodiu no final do período medieval, na Revolução Francesa, os ataques se voltaram contra aquilo que era entendido como a fonte de todas aquelas atrocidades medievais, a Bíblia. Ou seja, as pessoas não pararam para olhar se o produto de toda aquela atrocidade medieval tinha sido a Igreja ou a palavra de Deus. Juntaram tudo num pacote só e o ataque foi frontal à palavra de Deus. Como resultado desse ataque, aparece no texto uma referência a duas cidades que, metaforicamente, ilustram o que aconteceu no período, a cidade de Sodoma e o reino do Egito. A cidade de Sodoma, a cidade chamada aqui de Sodoma e Egito, essa cidade tem duas características presentes nessas duas regiões da Bíblia. Sodoma, a representação clara de
tudo aquilo que é atroz à moral, aos bons costumes, à palavra de Deus e à verdade, no sentido do comportamento humano, a corrupção humana. E o Egito, um símbolo do ateísmo ou da descrença ou do agnosticismo. Afinal de contas, o Egito remete ao embate de Moisés e Faraó pela libertação do povo de Deus, e o grande questionamento de Faraó a Moisés: quem é Deus para que eu tenha que atendê-lo ou para que eu tenha que fazer o que ele diz? Ou seja, a expressão de questionamento do Faraó do Egito a quem seja Deus, e esse quem num sentido de desdém, num sentido de descrença, num sentido de exclusão completa do Deus apresentado na Bíblia, são os dois elementos presentes nesse término do período medieval. A Revolução Francesa trouxe na sua carona o ateísmo, por um lado, a descrença completa em tudo aquilo que se chama Deus, e do outro lado, abraçado a esse mesmo modelo, toda a devassidão moral presente no início da Revolução Francesa, presente no contexto da Revolução Francesa, como forma de assinte ao padrão moral imposto pela Igreja no período anterior. E é interessante que esse padrão moral imposto pela Igreja não era seguido pela Igreja. Se havia um lugar que era um poço de corrupção moral, esse lugar era Roma. O sacerdócio e todas as estruturas do clero eram conhecidíssimas pela sua devassidão moral e pelo acobertamento disso numa falsa moral. A explosão contra a religião cristã romana, nesse período, trouxe como modelo de antagonismo uma manifestação da população francesa na direção desta corrupção moral, da quebra de todos os valores e costumes presentes ou conectados com a religiosidade cristã. E isso promoveu uma mudança completa no comportamento social. Na carona disso, a gente ainda tem uma outra expressão, que é: as Bíblias ficaram expostas, ou as testemunhas ficaram com seus cadáveres expostos por 3 dias e meio. Há uma certa polêmica nessa referência temporal profética, mas usualmente tem se aceitado que isso tem a ver com o período do decreto de abolição da religião, ou de abolição ou de intolerância religiosa promovido na França. Decreto esse que tem início lá em 1793, em novembro de 1793, e perde o seu efeito, a sua força, em junho de 1797, ou seja, 3 anos e meio depois. Durante esses 3 anos e meio de rigor do decreto, a estrutura religiosa ou a persistência da Bíblia, a posse de Bíblias ou a promoção dela era considerado como um ato contra o Estado, um ato criminoso dentro do contexto da lei, dentro do contexto da Revolução. 3 anos e meio depois, esse modelo arrefece, e agora, a partir daí, a estrutura da abertura e tolerância religiosa retorna. O que é curioso quando a gente observa esse tempo. Independente das polêmicas em relação à precisão dessas datas, afinal de contas, no contexto da Revolução Francesa, é difícil você estabelecer datas tão fechadas nos registros históricos, mas o contexto deixa bastante evidente do que se trata o texto, ou seja, o período em que a Bíblia ficou sem força, porque depois ela é reavivada, ela é restaurada, ela é colocada com vida outra vez e posta no céu para que todos a vejam e todos lhe sirvam. Se a gente observar, é exatamente o que aconteceu no final do período medieval, ou seja, de 793 a 797 a gente tem essa situação distinta ocorrendo de pressão contra a Bíblia, e a partir de 1798 a Bíblia explode no sentido das sociedades bíblicas e traduções para o mundo inteiro, sem restrição. Tudo isso colocado neste contexto mostra o que de importante para nós. Está encerrando um grande período profético e abrindo um novo modelo profético. Esse novo modelo profético, que remete a Daniel capítulo 7 e capítulo 8, é o tempo do fim. Vamos ao final do capítulo 11 para a gente observar como essa transição ocorre, e a gente volta a comentar esse tema. No entanto, depois dos 3 dias e meio, entrou neles um sopro de vida da parte de Deus, e eles ficaram em pé, e um grande terror tomou conta daqueles que os observavam. Então, eles ouviram uma alta voz dos céus que lhes disse: "Subam para cá!" E eles subiram para os céus em uma nuvem,
enquanto os seus inimigos olhavam. Naquela mesma hora, houve um forte terremoto, e 1/10 da cidade desmoronou. 7.000 pessoas foram mortas no terremoto. Os sobreviventes ficaram aterrorizados e deram glória ao Deus dos céus. O segundo ai passou. O terceiro ai vem em breve. Aqui o texto faz uma transição importante e interessante de se observar. Aquilo que estava sendo apresentado como uma metáfora da história, como representação direta da história humana, agora muda de contexto, quando essas testemunhas são ressuscitadas, são revitalizadas, e a migração do texto agora é por uma cena que acontece na perspectiva do céu. Essas duas testemunhas são chamadas a sair da terra e ir na direção, ou ir para o céu, subir até onde Deus está. E ali, do céu, são apresentadas como testemunhas fiéis para o terror e espanto de todos. Nitidamente, a gente tem uma transição aqui para uma metáfora, para um modelo simbólico da aplicação profética, e a gente sai do contexto aparentemente histórico de referência, porque estamos focando no céu, essa referência. Se isso é assim, ao que se referem essas simbologias que vão aparecer aqui, os inimigos aterrorizados, os inimigos amedrontados ou maravilhados com a expansão ou apresentação da verdade, versus a derrota que eles enfrentam no verso 13 em relação a esse imenso terremoto, 10ª parte da cidade destruída e os mortos apresentados aqui. Uma coisa interessante desse contexto é se a gente voltar ao período medieval e observar a transição. Quando termina o período medieval, quem cai por terra? Se a gente observar, quem cai por terra é todo o domínio absolutista, que era contrário a Deus. E cai por terra para espanto de todos, porque se imaginava, dentro desse contexto, ou a gente tinha como percepção, dentro desse contexto, um domínio forte do cristianismo romano, e que se desfaz. Esse é um dos aspectos interessantes desse pavor provocado no final do período. Mas se a gente considerar isso para depois do período de 1798, e não ao contexto específico do ano de 1798, então aí a gente tem uma outra questão que também é importante de observar, que é a expansão da pregação bíblica e o abalo que isso produz no mundo da época. As verdades de Daniel e Apocalipse descobertas, a Bíblia se espalhando por todo o mundo, começa a produzir nitidamente um grande abalo na terra inteira. E isso se amplia enquanto algo que vai ecoando a partir das duas testemunhas que agora estão num lugar de destaque, vistas do céu. Seja qual for a aplicação metafórica que a gente faça desse texto a essa época, o fato é que aqui a gente tem uma finalização de um modelo. E essa finalização de um modelo obriga a gente a voltar aonde tínhamos parado na profecia das 7 trombetas. O texto do verso 14 nos remete a isso ao dizer: foi o segundo ai, eis aí o terceiro. O segundo ai está atrelado ao último bloco que aparece lá, a última das trombetas. Portanto, qual é o tempo, qual é o momento temporal em que estamos quando foi o segundo ai, eis aí o terceiro? O momento do segundo ai é o término da profecia da 6ª trombeta. Portanto, a ascensão e queda do domínio otomano, chegamos até 1840. Ou seja, passamos o início do período do tempo do fim, o final da profecia de 1260 dias, de 538 até 1798, e adentramos o período seguinte agora, chegando a 1840, quando encerra o segundo ai. E vai abrir-se então o terceiro ai, que é a 7ª trombeta. Localizado no tempo, estamos em 1840, o que há de importante neste tempo? Vamos ao final do capítulo 11 agora, os versos 15 a 19, para fechar esse ciclo. A 7ª trombeta. O 7º anjo tocou a sua trombeta e houve altas vozes nos céus que diziam: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos que estavam sentados no seu trono diante de Deus caíram prostrados sobre o rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras,
porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. As nações se iraram, e chegou a tua ira. Chegou o tempo de julgares os mortos e de recompensares os teus servos, os profetas, os teus santos e os que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, e de destruir os que destroem a terra. Então foi aberto o templo de Deus nos céus, e ali foi vista a arca da sua aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e um grande temporal de granizo. O contexto do capítulo 11, o final, a sétima trombeta, ele é praticamente autoevidente. Estamos falando da vinda de Jesus e do desfecho da história do pecado, da história do grande conflito, da história última esperada como cumprimento de promessa na Bíblia. Para que essa história aconteça, duas coisas acontecem neste período como modelo de antecedência. Uma delas é, a partir de 1840, você tem a ampliação do conhecimento de Daniel, que vai culminar no início do juízo de Deus em 1844. Juízo esse que ocorre pré-advento e que implica, depois, em sequência, no selamento do povo de Deus. Esse é um aspecto. O segundo aspecto é o último convite de Deus ao mundo e o encerramento da graça, para que aconteçam as coisas descritas a partir do verso 15 até o 19, neste contexto de julgamento e destruição finais. E aí o que chama a atenção nesse conjunto? A sétima trombeta, ela traz como referência para esse contexto a questão dos reinos do mundo que passam a ser do nosso Senhor e do seu Cristo. Ou seja, a referência aqui é explícita, acabou a história. Todos os reinos caíram, foram julgados por Deus. Deus destruiu aqueles que destroem a terra. Uma vinculação, depois a gente vai ver isso um pouco mais à frente no livro de Apocalipse, com as pragas que caem antecedendo a vinda de Jesus. E este processo todo culmina, ele termina com aquilo que é a expressão de louvor e glória, porque o reino voltou às mãos do rei legítimo. Ou seja, Satanás é vencido e Cristo volta a reinar como aquele que é o Todo-Poderoso para todo sempre. Esse contexto do fechamento da sétima trombeta deixa também muito claro para a gente que a sétima trombeta está atrelada, assim como o sétimo selo, diretamente à vinda de Jesus. Diferente um pouco da sétima igreja, que pega um período mais abrangente, embora o contexto seja o mesmo, 1844 para frente, até a vinda de Cristo, mas a visão das sete igrejas estão olhando um período alargado de tempo em cada uma dessas igrejas. A visão dos selos até o sexto selo, ou a visão das trombetas até a sexta trombeta, também vê um período alargado de história, mas quando a gente chega na sétima trombeta ou no sétimo selo, o foco principal é no evento, o evento da vinda de Jesus. Essa pequena variação ela é também interessante de observar, porque ela cria um contexto de que sétima trombeta e sétimo selo estão dentro do período do sexto selo e da sexta trombeta, quando a gente olha o alinhamento histórico geral do modelo. Ou seja, a sétima trombeta, ela aponta para aquilo que vai ser o desfecho final da história. Qual é o desfecho? O desfecho não pode ser outro que não o domínio daquele que busca o seu povo, resgata o seu povo e pretende a salvação do seu povo. Apocalipse 11 fecha aqui para abrir agora uma outra porção do livro de Apocalipse, que é a porção de transição. Fechamos a repetição contínua dos 3 setes, 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, e agora vamos entrar na segunda porção do livro de Apocalipse, onde os eventos estarão atrelados ao tempo do fim e a maior parte das profecias a coisas que ainda estão por acontecer. A gente vai retomar, obviamente, dentro de cada um desses capítulos, aspectos que já ocorreram na história, mas o foco principal, a partir principalmente da segunda parte do capítulo 13, é essa transição para os eventos finais da história. O que significa que chegamos ao ponto máximo do livro no sentido do encontro da história que passou com os eventos de história futura. E a gente agora vira uma página importante no estudo do livro de Apocalipse. Que Deus nos abençoe na continuidade do estudo
e que agora, observando os aspectos que têm mais ligação com o nosso tempo da história, com as coisas que nós estamos vivendo e ainda vamos viver, que essa segunda parte do livro nos provoque a entender que, olhando para a primeira parte, temos que desenvolver caráter sólido e uma compreensão clara das Escrituras como os que nos antecederam e que mantiveram a verdade em todos esses tempos passados. Que Deus abençoe vocês e me abençoe até o nosso próximo estudo. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos em primeiro lugar pela certeza que temos de que, a despeito de todas as dificuldades impostas pelo pecado no contexto desse mundo, tu sempre encontra maneiras de preservar a tua palavra e preservar o teu povo. Dá, Senhor, que não seja diferente no nosso tempo e que sejamos parte da conclusão da tua obra. Preserve e restaure em nós a tua verdade, é o que lhe pedimos por Jesus. Amém.